O STF decidiu que contribuintes não precisam requerer administrativamente para ajuizarem ações nas quais eles vão pedir a declaração de direito a uma isenção tributária, inclusive com restituição dos impostos recolhidos. Então imagine a situação do contribuinte que tem um câncer em estágio avançado e que pretende que seja reconhecido seu direito à isenção tributária e também a restituição do imposto recolhido indevidamente já após a sua condição. E até então estava sendo exigido que ele primeiro requeresse a Receita Federal, aguardasse a resposta e, apenas em caso de indeferimento, ele procurasse o Poder Judiciário. E agora o STF está dizendo que não é necessário aguardar essa decisão da Receita Federal e, na verdade, sequer é preciso requerer administrativamente. E a questão passa pela análise do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que dispõe que a lei não afastará do Poder Judiciário a análise de lesão a direito. Então, o STF, na verdade, interpreta essa disposição no sentido de que a lei pode, na verdade, estabelecer condições para o exercício do direito de ação. Então, entre essas condições está o interesse de agir. E quanto ao interesse de agir, a gente tem o tema de número 350 do Supremo Tribunal Federal, que é sobre matéria previdenciária e que exige o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas previdenciárias, especialmente aquelas voltadas à concessão de benefício. Há uma exceção a essa exigência nos casos de revisão do benefício administrativo ou de pedido de restabelecimento ou de manutenção de benefício anteriormente concedido. Ou seja, quando vai discutir um ato que já existe da administração previdenciária. Mas a questão é que muitos juízes aplicavam a mesma ratio decidendi do tema 350 do STF, especificamente do seu item 1, às questões tributárias também. E o STF veio para afastar agora essa aplicação, disse que uma situação não se confunde com a outra, porque, na verdade, a realidade mesmo é diferente, né? Porque o volume de demandas previdenciárias é muito maior do que um volume de demandas tributárias, embora esse volume também não seja exatamente pequeno, mas a gente sabe que as demandas previdenciárias são, na verdade, o maior volume das demandas na Justiça Federal. Então, muito por uma questão pragmática mesmo, não foi dada à matéria tributária a mesma interpretação da matéria previdenciária. Então, no caso, foram apontados alguns precedentes do STF, a maioria deles eram em decisões monocráticas que afastavam a aplicação do tema 350 em matéria tributária. Então, ao final, o STF definiu a seguinte tese: o ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo. E aqui eu vou fazer aqui uma análise sobre a própria redação disso aqui, porque a gente tem aqui o I, né? Ele não colocou aqui o OU, porque ele poderia dizer para reconhecimento de isenção do imposto de renda por doença grave ou para repetição do indébito tributário. Então, no caso aqui, não está bem claro na redação que todas as demandas de repetição de indébito tributário terão o prévio requerimento administrativo dispensado. No entanto, eu observei que entre os precedentes citados para o estabelecimento dessa tese, incluem-se, inclusive, outros pedidos de restituição que não envolviam propriamente a situação de doença grave, né, de isenção para doença grave. Então, ainda que a redação aqui esteja um pouco obscura nesse sentido, talvez, porque aqui se ele tivesse colocado o ou no lugar do i, ficaria bem claro que todas as demandas de repetição de indébito, elas dispensam o prévio requerimento administrativo. Eu considero que a própria jurisprudência do STF já aponta nesse sentido, né, de que, na verdade, todas as demandas de repetição de indébito tributário terão o prévio requerimento administrativo dispensado. No entanto, eu imagino que o STF voltará a analisar essa questão, porque provavelmente alguns juízes vão fazer essa distinção. Porque aqui a tese fala num pedido de reconhecimento de isenção por doença grave e repetição de indébito, ou seja, essa repetição, pela redação aqui, parece decorrer dessa isenção que está escrita anteriormente, né? Então,
é bem provável que muitos juízes continuem a exigir o prévio requerimento administrativo nas demais demandas de repetição de indébito que não decorram do pedido de isenção. Mas, como eu disse, me parece que a vontade do STF é de ir um pouco além e estender isso para todas as demandas de pedido de repetição de indébito tributário. De toda forma, se vierem novas decisões do STF sobre a matéria, eu vou gravar vídeo aqui no canal, então se inscrevam no canal, ativem as notificações e cliquem também no botão de curtir para ajudar a difundir esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.